aí, gente bonita! Nesse vídeo eu quero aproveitar o fato de que no vídeo anterior eu falei sobre a origem. Lembra? A origem do planeta, dos seres vivos, das plantas. Hoje eu quero falar sobre a origem do mal. E já quero aqui descartar logo uma informação que talvez você tenha como verdadeira. Não, Satanás não tem a pele vermelha, não tem aquele par de chifre enorme, não tem um tridente, nem um rabo pontudo. Isso é muito bom para assustar a criancinha. Mas como o assunto aqui não é folclore, mas sim o que eu aprendi na Bíblia, eu vou falar um pouquinho sobre Satanás. Porém, antes que você se escandalize pensando que eu sou muito fã desse cara, não, eu não sou. Mas eu sou do princípio que diz que é interessante você conhecer o seu inimigo, porque assim você consegue entender o que ele é capaz de fazer contra você e se antecipar na defesa. Primeiro vamos conhecer um pouquinho dessa figurinha chamada Satanás. Se você olhar na sua Bíblia, você vai encontrar algumas pequenas observações sutis, mas bem claras sobre como ele é forte. A primeira das informações que a gente encontra na Bíblia é de que ele era um anjo. Sim, acredite se quiser, Satanás foi um anjo em algum momento da história. Não só isso, ele também era um anjo bem enfeitado, cheio de pedras preciosas, provavelmente bonitão e talvez até bom de papo. Eu já vou explicar isso já. Uma outra característica interessante, ele é muito forte. Se você ler na sua Bíblia, você vai encontrar informações de que ele era capaz de destruir países inteiros, sozinho. Rapaz, que menininho forte esse, né? Pois é, Disson. Assim, claro. Pode ser que você queira ler as passagens que eu acabei de citar e talvez não encontre exatamente onde é que está Satanás nessas passagens. Afinal de contas, são dois profetas falando para um povo ou para um rei. Mas se você prestar bem atenção, num certo ponto do discurso de ambos os profetas, você vai perceber que eles estão falando de características que não são exatamente inerentes ao ser humano. A impressão que dá é que o profeta está mesmo falando com alguém, mas em um dado momento ele olha para outra pessoa. É como se ele estivesse falando com alguém mais que está ali. Oi, tudo bem? E é justamente esse pequeno desvio da conversa que a gente consegue notar se a gente for pensar em certas características que o ser humano não conseguiria ter. E elas estão nesse discurso. Mas tem uma informação que é mais sutil ainda. Mas se você parar para pensar um pouquinho, você vai entender. Ele era um líder. Mais exatamente, o líder de todos os anjos do céu. Que é uma prova bíblica disso, né? Ah, sabia. Tá no Apocalipse, rapaz. Você consegue ver lá uma rebelião entre anjos bons e anjos maus. E se você ler com bastante atenção, você vai perceber que 1/3 dos anjos caíram junto com Satanás. E aqui vão algumas informações que talvez não sejam tão claras para você, mas assim que eu falar você vai concordar. Quer ver? Vamos começar pensando no céu. Eu tenho certeza que o céu era perfeito. E isso, pelo fato de pensar que é a morada de Deus. E a Bíblia fala que Deus é perfeito. Aí você vê essa cena no Apocalipse onde tem uma rebelião de duas facções de anjos. Aí eu fico pensando, será que esses anjos rebeldes estavam brigando por salários melhores? Talvez um refeitório novo? Ou talvez trocar a cor do céu? Em vez de ser branco, ser verde? Como eu disse, o céu era perfeito. Mas, no entanto, havia uma coisa que poderia ser discutida pelo fato de que ninguém discutia isso, talvez. O caráter de Deus. Eu tenho certeza que Satanás se achava melhor que Deus. E eu tenho certeza que Satanás tinha um argumento perfeito, lindo, maravilhoso, excelente, a melhor tese de faculdade que você possa imaginar. Porque ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos. Gente, eu tô falando de anjos. Mas Satanás conseguiu convencer esse 1/3. E é isso que me faz pensar que Satanás era um líder. Porque pensa um pouquinho. Chega um ninguém na sua casa e fala pra você dar pra ele 50 mil reais e confiar que ele vai fazer um investimento e te devolver esse dinheiro. Você emprestaria? Agora chega a pessoa mais importante da sua vida e faz o mesmo pedido. Na pior das hipóteses, pelo menos você consideraria. No mínimo benefício da dúvida. E se você está considerando, a chance de você se abrir para essa proposta é bem maior do que para aquele Zé Mané que você não faz nem ideia de quem seja. Então, se a gente juntar essas três características, que ele era um anjo que estava no céu, que ele era poderoso e que 1/3 dos anjos acreditaram no argumento dele, você tem características de um líder. Eu cheguei a imaginar que Satanás, antes de se tornar Satanás, ficava em algum lugar entre Deus e os outros anjos. Ou senão, ele tem uma lábia tão boa que se ele vendesse Inodê, tava rico essa altura do campeonato. Então, quando você começa a pensar no fato de que o pecado começou no céu, um lugar perfeito, quando ele chegou aqui na Terra, a destruição foi inevitável. Meu Deus! É só você olhar pro mundo hoje em dia. Olha quanta morte, quanta destruição, quanta traição, quanta vingança, quanta cobiça, quanta miséria, quanta fome. E isso só pra começar. Mas aí nesse momento você pode fazer uma pergunta bem interessante e que realmente é importante você entender o porquê
que aconteceu o que aconteceu. E se você nunca pensou nisso, pensa comigo no seguinte: se a sua Bíblia descreve Deus como sendo um ser que sabe tudo, do começo até o fim, por que ele deixou Satanás vivo? Convenhamos, estava tendo uma guerra no céu. Não custava nada Deus chegar para um anjo e falar assim: filhão, manda uma flecha bem mandada na testa de Satanás ali, ó. Matou. É uma guerra. Mortes acontecem. É aí que vem a minha afirmação de que Satanás questionou o caráter de Deus. Pensa no seguinte: Satanás morre. Os outros anjos poderiam pensar assim: caramba, Deus teve muita pressa de matar Satanás, hein? Será que ele sabia que a gente não sabe, hein? E olha aí a dúvida na cabeça dos outros 2/3 de anjo. E isso tanto é possível que Eva mesma caiu numa armadilha igualzinha, lá no Éden. Lembra? O jardim do Éden também era perfeito. Não sei se como era no céu, mas aqui na terra ele era perfeito. Ninguém morria, nenhuma folha caía, nenhuma flor murchava, não tinha predadores, não tinha morte. Então, antes de Deus destruir Satanás de vez, e sim, isso vai acontecer muito em breve, Deus precisa primeiro destruir as palavras dele. Deus precisa provar que Satanás não tem razão. Por isso que ele anda tão solto no mundo hoje em dia. E aqui a gente chega no ponto em que a gente percebe a atuação dele nos dias de hoje. Pensa um pouquinho. Já não aconteceu na sua vida de você pensar uma coisa errada e achar que vai dar certo? Então, eu falei no vídeo anterior alguns exemplos. Não, bobo, bebida alcoólica é boa, é diurético, é antioxidante, vai fazer você se sentir mais à vontade. Aí você vai ter vários amigos, vai poder passear tranquilamente com eles. Não, esse negócio de beber e dirigir não é problema não, quem tá cheio de álcool é o tanque do carro. Que é esse negócio de cocaína? Cara, é muito bom. Você usa e você simplesmente flutua nas nuvens em plena terra. Esse negócio de viciar, esquece isso, bobo. Isso aí é coisa da mídia controladora. Você larga quando você quiser. Fidelidade? Para com isso, bobo. Você acha que a pessoa com quem você vive junto também não te trai? Não, o negócio é ninguém é de ninguém. A pessoa que vive com você nunca vai descobrir isso. Não vai dar nada. Pois é, Disson, ele é cheio desses argumentos. Ele sabe enganar a gente. Mas esse é o grande problema. E essa é a grande questão sobre quem é o nosso maior inimigo. E é nesse ponto que eu vou decepcionar você. Porque Satanás ele é culpado de metade do problema. Você é culpado da outra metade. Mas pior que isso, Satanás a gente não consegue evitar que ele fale. Mas nós mesmos deveríamos ser suficientemente capazes de nos controlar de fazer coisas erradas. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que eu falo pra você que o seu maior inimigo é aquele carinha que aparece no espelho quando você olha pra ele. Tá certo, Satanás foi um anjo muito poderoso, a gente já viu nas passagens bíblicas, a gente sabe que ele é realmente forte, mas a escolha de fazer o certo ou errado ainda é nossa. Mas se alguém se sentir incapaz de encarar Satanás frente a frente, existe uma receita de bolo prontinha na sua Bíblia. É um passo a passo completo de como é que você consegue vencer Satanás sem precisar levantar a mão para ele. Até porque se você for tentar encarar Satanás cara a cara no sopapo, acho que não vai sobrar muita coisa de você. E o mais interessante é que se você fizer essa receitinha, Satanás foge de você, rapaz. Você não precisa nem brigar com ele. E é só a Bíblia que garante isso. Então é aí que eu falo pra você: não tenta encarar esse inimigo sozinho. Conta com a ajuda de Deus pra fazer isso. E é isso que a sua Bíblia fala pra você. E é isso que eu aprendi na Bíblia. Espero não ter te decepcionado, falando que na verdade você é o grande problema, mas eu espero que você continue acompanhando essa série e que nos próximos vídeos você aprenda alguma coisa que vai te ajudar a ser uma pessoa melhor. Tá certo? E eu quero te falar uma coisinha que vai parecer uma rasgação de seda, mas é necessário que eu fale isso. Não tem nada que você faça de errado que Deus não possa perdoar. Acredite nisso.